Vamos. O tema de hoje é: o problema não é o lead, é conversão. E estou aqui hoje com Marcelo Dadian, nosso co-host Wellington, e eu vou fazer uma abertura aqui. Então, Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast House Talks. O propósito desse podcast é elevar o nível da conversa do mercado imobiliário. Aqui a gente não fala só de venda, nem só de operação, a gente fala como o mercado realmente funciona e principalmente aonde ele está errando. E tem um ponto que que aparece com muita frequência. A maioria das imobiliárias acredita que precisa de mais de lead, quando, na verdade, o problema está na conversão. O mercado evoluiu muito em geração de demanda, saiu do analógico e passou pelos portais, ganhou escala digital. Mas o mesmo com mais lead do que nunca, a conversão ainda, às vezes, continua baixa. E hoje a gente está alguém que viveu e ajudou a construir essa transformação por dentro do mercado imobiliário. Marcelo Dadian, VP da OLX, atuando diretamente no ecossistema do Conecta Imob, OLX, Zap Imóveis, Viva Real, um dos maiores canais de geração de demanda do mercado imobiliário do Brasil. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Herbert, pelo convite. Wellington, prazer em te conhecer. Prazer é meu, amigo. Já conhecia de nome, né? A gente está sempre no... Estava comentando aqui antes nos bastidores, né? Que o mundo de crédito é um mundo que as pessoas vão se cruzando pelo caminho, né? Nessa nossa jornada, né? É um mercado muito pequeno. Então... É isso. É um mercado pequeno, onde as pessoas elas acabam se conhecendo por intermédio de alguém, né? E passa ano, quando você vai ver, daqui a 3, 4, 5, 6 anos. Ah, eu trabalhei com tal pessoa, em tal empresa, montamos tal projeto. Aqui mesmo antes a gente acabou fazendo rememorando aí bons momentos, né? Bons momentos desse mercado. E que continue sempre ativo, né? Sempre ativo. O mercado imobiliário esse ano está bombando. Esse está surpreendendo. Vai continuar, né? A gente vê pelas projeções aí, graças a Deus vai continuar. E nas pontas a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Vamos. E na abertura você falou um pouquinho sobre lead, né? Aliás, acho que se o meu sobrenome, se fosse um sobrenome atribuído, talvez deveria ter lead no nome, né? Porque Marcelo Dadian Lead. Porque gira muito em cima de lead, né? Na minha trajetória, desde a época da sua house. Depois a gente comprou a Napro, né? Depois, agora, acabamos de vender a Napro para o CVCRM, do meu amigo Fábio. Eu sou conselheiro consultivo lá com ele. Então, sempre de alguma forma, o lead acaba orbitando, né? Não só nos portais, né? Enfim, mas também nas ferramentas, né, de tecnologia que ajudem, né, a converter mais, que foi o que você falou um pouquinho no começo, né? Você trabalhou em incorporadora também um bom tempo também, né, Dadian, na parte de estratégia de marketing como um todo. Eu trabalhei 16 anos na Rossi, fiz bastante coisa lá durante 16 anos, né, sempre mudando, né? Fui diretor regional de São Paulo, que era a maior regional, depois fui CMO nacional, e desde lá a gente fica tentando buscar como converter mais lead, né? Uma experiência incrível. E com esse intuito, Marcelo, eu já vou começar com uma pergunta para você nessa pegada também, tá? Marcelo, qual que é a sua visão? Qual é o principal erro do mercado hoje quando o assunto é geração de lead? No fundo, a gente quando faz essa pergunta, sempre tem uma certa frustração, né? Porque a resposta ela é muito parecida nos últimos anos, né? A gente não consegue, né? Talvez evoluir muito nessa questão da resposta, né? A geração do lead, talvez falta de acompanhamento do lead, né? A gente, a hora que eu olho na OLX, né? A gente tem lá os portais, tanto o Zap, Viva Real como o OLX, quer dizer, a gente trabalha muito com o mercado secundário, né? Então é um pouco diferente do mercado primário que cuida de lançamentos, né? Falta de atendimento do lead, né? Falta de atender, não nem acompanhar. E de conexão com o cliente que está do outro lado também. Porque às vezes o lead não responde por uma falta de... Uma coisa talvez muito robotizada, na minha sensação às vezes. A gente que gosta de ser atendido por um garçom, às vezes vem aquela coisa um pouco robotizada no atendimento do lead, acha que a automação vai funcionar, vai fazer tudo, vai vender, vai ajudar a acompanhar. E às vezes falta pegar esse lead e tentar provocar alguma conexão. É a minha sensação, eu não sei se você compartilha. Falta uma linha humana aí, será? A compra do imóvel sempre é muito pessoal, né? Assim, carregada de muita emoção. Então, por mais que tenha tecnologia, e aí a gente já tem várias tentativas aí no mercado, no final vai ser pessoas com pessoas. E aí que entra o trabalho do corretor. Toda hora, a coisa que mais perguntam antes era se
O trabalho do corretor vai terminar, agora com a inteligência artificial, então a pergunta vai acelerando, né? E a resposta sempre vai ser a mesma. Não vai terminar nunca, porque o corretor, ele é fundamental, né? Se for olhar nos Estados Unidos, que tem um mercado muito mais organizado, um mercado, inclusive por conta do MLS, um mercado ao contrário de São Paulo, que não tem exclusividade, né? Lá, 85% das vendas são feitas através do corretor, né? Então, eu brinco, né? O corretor, e para quem já teve muito stand de venda, né? É o único cara que consegue dar aquela chacoalhada no pescoço do cliente e fala, cara, você vai perder a oportunidade. Né? Faz o cheque aí. Então, aquele olho no olho que a inteligência artificial nem o robô ainda não consegue. Talvez consigam, mas ainda não conseguem. Então, assim, cada vez mais a OLX participa aí globalmente aí dos marketplaces de mercado imobiliário. A gente vê a importância do trabalho do corretor justamente de agilizar o processo decisório do cliente. Né? E é legal que, comentando, você falou dos Estados Unidos, lá tem o corretor do comprador e o corretor do vendedor, né? Ou seja, a figura ela é tão importante que tem para... Isso, exatamente. Eles acabam aí dividindo as comissões, enfim. Então, isso é uma coisa que é pacificada. Né? Talvez a gente chegue no modelo. Eu sempre defendi o MLS, a exclusividade. Mas, assim, tem que é melhor para o cliente também. Mas o modelo da gente trabalhar é muito difícil levar até isso, né? Sim. Tem muita interferência aí de muita gente querendo interferir na venda, né? Boa. Para você que está nos assistindo, isso aqui é um pouquinho desse começo desse bate-papo, é para você ter uma ideia, né, do que realmente a gente vai aprofundar aqui, né? Então, o Dadian, com grande experiência, isso aqui foi só para aquecer um pouco a nossa conversa, né? Então, se você que está aqui nos acompanhando, ativa o sininho, acompanhe as notificações para que você possa ir acompanhar os próximos episódios do nosso House Talks, né? E ainda falando de lead, eu escuto muito... É preciso de mais lead, né? Quando a gente vai em alguns lugares que fazem a captação, né? Imobiliários, enfim, fala, poxa, mas a gente precisa de mais lead, cada vez mais volume de leads para poder a gente vender mais. E aí, por consequência, por um outro lado, se vê uma culpa, né? Eu preciso de mais lead e, ao mesmo tempo, o lead é ruim, né? Hoje existe muito essa questão de eles classificarem o lead como ruim. Ah, é um lead ruim. Por que você acredita que tem essa percepção de o lead ser ruim? Será uma pré-qualificação ou algum outro fator? Essa pergunta... Eu mudei a minha resposta aos longos dos anos, né? Uhum. Mas, de certa forma, eu acho que tem excesso de leads. Certo. Né? Chega muito lead para o corretor. Hoje um corretor ele consegue gerir uma carteira com 350 leads assim, durante a jornada, desde o momento que ele entra até o descarte ou até a proposta, enfim. E às vezes a gente vê carteiras de corretores com muito mais leads do que isso. Porém, por outro lado, no mercado atual de Minha Casa Minha Vida, onde boa parte do mercado está em cima disso, né? A gente está atuando hoje numa época em que o mercado está aí nas pontas, né? Ou no econômico, ou no alto luxo. E vocês fazem financiamento, sabe que a classe média está muito sacrificada principalmente por causa da alta taxa de juros e não conseguir renda para esses imóveis. Volume para Minha Casa Minha Vida é importante, porque muitas vezes a pessoa que gera o lead nem sabe que pode comprar o imóvel. Uhum. Então, e aí o trabalho do corretor, nesse caso, ele é muito importante para esclarecer os modelos de conseguir esse crédito, como é que pode compor renda, quais são as sistemáticas, quanto ele tem de renda, onde é que ele se enquadra. Quer dizer, tem uma tecnicidade grande. Mas, por outro lado, às vezes a gente vê que o corretor, muitas vezes, como tem um certo excesso de lead, ele acaba descartando rapidamente, né? Então, sempre fala, não, qual que é o melhor lead? Aí, muitas vezes, o corretor fala, o próximo. Né? E quando você captura um lead que você acha que tem condições, quer dizer, o lead entrou num produto econômico, num bairro que o cliente já mora, quer dizer, você consegue perceber que ele é um lead que talvez não seja tão quente hoje, mas que ele tem uma grande possibilidade de adquirir, ele deveria ser nutrido, né? Por ferramentas de CRM, por exemplo, né? Como lá eu falei, lá o CVCRM, ele poderia ser nutrido e ser acompanhado. E se for olhar corretores que fazem esse trabalho de nutrição com qualidade, eles vão recuperar leads na sua base, estão lá 2, 3 anos, né?
E toda vez que uma empresa sacode a peneira lá da... Porque o lead acaba sendo descartado, obviamente ele vai para uma base X lá dentro das incorporadoras, né? E toda hora que a peneira sacode, vamos redistribuir esses leads, tem muita venda lá ainda. Né? Então, voltando à tua pergunta, eu acho que tem um misto do número ideal de leads, mas no meu olhar, sempre tem mais leads do que deveria ter. Né? Então, os corretores trabalham muito mais na abundância do que na escassez, falando um pouco de mercado primário. Né? No mercado secundário é um pouco diferente, né? Porque o corretor recebe vários leads, né? E várias imobiliárias recebem os mesmos leads. Então, a competição é muito mais forte, né? E aí eu acho que tem uma outra questão, que é uma questão mesmo de atendimento. De conseguir, indo na linha do que você falou, Wellington, realmente você ter um rapport com o cliente para que você seja um consultor. Né? Para que você seja o corretor escolhido para resolver o problema do seu cliente. Né? Isso quer dizer, responder rápido, quer dizer, gerou o lead, tem que responder rápido. Tem que responder em 5 minutos, 3 minutos, cara. Tem que se apresentar. Né? Tem que gerar aquela momento de confiança. E ela não é tão rápida, essa venda. Então, assim, a confiança tem que ser gerada agora para que ele seja nutrido, né? Porque o momento, assim, estou pensando em comprar, né? Eu ainda não quero comprar. Muitas vezes o cliente, ele tá frio ainda naquele momento e você tem que, como você falou, você tem que nutrir ele e acompanhar ele no seu CRM. E aí a gente brinca muito aqui, tem parceiros imobiliárias grandes aqui hoje, a gente fala, você está falando de crédito com o seu cliente para ajudar a casar a expectativa dele? Não estava nem nossas perguntas, mas é algo que a gente fala de forma constante, né? Como que o crédito é importante nessa triagem dos leads. Porque muitas vezes um cliente ele quer comprar Minha Casa Minha Vida, mas às vezes ele está num SBPL, consegue dar um passo a mais, comprar um imóvel de um valor maior. E o inverso também, às vezes, é o contrário, né? Às vezes o cliente ele tem uma renda que não está adequada para aquele tipo de imóvel do lead que ele quer. Então, ele viu uma casa bonita no portal, quero comprar. A hora que ele vai ver a renda, não dá. Muitas vezes o cliente chega a topo de funil e, assim, eu diria que mais de 80% das buscas começam pela internet. Começam lá nos nossos portais, né? Mas, obviamente, quando o cara está no começo da jornada, ele quer comprar o dobro da área que ele veio comprar pela metade do preço. Eu quero viver um sonho, vou lá. Então, o trabalho do corretor, nesse primeiro balizar, momento, é justamente dar as balizas corretas e os guarda-reios corretos, né? Para que ele consiga falar, pô, até aqui eu consigo ir, né? E romper aquela barreira, porque, assim, romper a barreira do cliente realmente abrir o coração para mostrar qual que é a capacidade financeira que ele tem. Né? Se tem fundo de garantia, se pode compor renda com alguém, se tem um imóvel que pode ser vendido. Né? Então, e leva tempo para você gerar essa confiança. Né? Gerar esse tipo de engajamento. Acho que do que você está me falando aqui, e muitas das suas falas, quando você olha para o corretor, né? Até a primeira que ele falou, poxa, o corretor lá, o lead quando chega, ele entender a faixa do Minha Casa Minha Vida, agora também, poxa, entender FGTS... Tá muito claro, né, Dadian? O corretor que entende exclusivamente de financiamento imobiliário, ele é um cara que se torna mais consultivo e ele vende mais. Correto? Sim, porque se você pensar que a grande maioria, né, das negociações feitas envolvem financiamento, né? 80%, né? 80% envolve financiamento. Brasil, né? Então passa a ser fundamental entender bem disso. Até qual banco você vai direcionar, se ele é correntista do banco A, do banco B, se ele tem alguma condição restritiva que pode ser solucionada ou não. Enfim, é complexo. E sozinho, e a experiência mostra isso, né? Vamos colocar o financiamento no carrinho, né? Que a gente brinca, né? É muito difícil, né? Sempre precisa ter uma BPO, porque também tem uma outra questão, que é eu acho que tem uma fricção enorme, Wellington, Herbert, na hora de ele começar a mandar documento. Quer dizer, com medo de fraude, quer dizer, cara, a hora para colocar o CPF já dá trabalho. Você já fica... Mandar só o imposto de renda. Mandar documento, mandar isso. Assim. Então, precisa ter uma relação muito... uma confiança muito grande, né? Para que esse cliente comece a mandar os documentos. E sem documento não dá para fazer nada. Né? Então, eu acho que e nesse momento que a gente vive de fraudes de tecnologia, é difícil, né? Dadian, você tocou num ponto importante que, assim, a gente também pensa desse lado, né? Como correspondente e olhando para os nossos parceiros que são as imobiliárias,
Até a gente trouxe uma solução que é, mande este link do gestor de documentos. Este link é o BPO, é o nosso processo onde você vai aceitar a LGPD, você vai poder entender que você está dentro de um ecossistema seguro para você compartilhar documentos. E a gente pensa, né, porque assim, muitos documentos são trafegados por WhatsApp. Fácil você encaminhar isso para alguém, ou perder o celular, o corretor, e documentos de vários clientes Tá ali, no tá ali. celular. Então, assim, a gente falou, pensando com cabeça de quem tá vivendo a dor também, a gente falou, cara, a gente precisa dar um pouco de maturidade para o correspondente bancário, para a imobiliária, usa o sistema, usa uma plataforma que te dê esse gerenciamento seguro, onde as partes comecem a ficar envolvidas nesse sentido com mais clareza, porque é muito documento. A gente sabe que a transação ela tem muito documento. Então, eu acho que um repositório confiável, né? Isso. De documento. E o corretor deixar claro isso, né? Quem está fazendo à frente, né? Deixar claro isso. Ó, eu sei que você pode estar... Porque, assim, ele é abordado por várias pessoas durante essa jornada de compra. É o corretor da imobiliária, é o dono da imobiliária, é o amigo pastinha, é o outro cara, né? Fala assim, ó, pessoal, vocês já viram se você tem um repositório seguro onde você vai enviar os documentos? Né? Você sabe como isso vai funcionar? Você sabe, por exemplo, quer ver, agora tem um outro ponto, é tudo IA, né? Então, os contratos são gerados em IA, não sei o quê. Pessoal, a empresa tem compliance para que esses documentos não fiquem aí circulando na nuvem com seus dados? Né? Então, é muito complexo hoje, né? Esse trânsito de dados sem nenhuma política correta aí de gerenciamento, né? De governança desses dados, né? Então, eu acho que esse é um ponto que vem a favor justamente as assessorias e as empresas que têm são um pouco mais fortes, né? Olham para a governança dentro da tem imobiliária. mais musculatura para olhar isso. Eu estou pensando isso agora, primeira vez que estou falando isso, né? Mas esse é um diferencial enorme. Você fala, ó, o cliente, aqui é assim, assim, assim. O A, o B, o C que está te oferecendo alguma coisa. Um diferencial de negócio que mostra um pouco mais de qualidade e maturidade ali da empresa. Eu acho que isso também é importante. Até para a gente passar para o próximo tema, ainda falando de leads aqui, hoje a gente sabe que existe grande dependência, né, das imobiliárias de leads, né, dos grandes portais. Elas dependem hoje dos grandes portais, em tese, para gerar negócios, né? Na sua visão, eu prefiro é preferível ter menos leads mais qualificados ou mais leads, né, não tão qualificados, e você qualifica eles depois de uma primeira entrevista? Então, essa ponta eu acho que que nem no mercado do Minha Casa Minha Vida e no outro, a gente falou um pouco sobre isso, né? Uhum. Mas é uma questão tricky, né? Uma questão interessante de resolver, né? As imobiliárias, normalmente, elas preferem mais leads. Certo. Ele ligou aqui, aí eu converto. Entendi. Esse é um olhar. Mas se for pensar do lado do consumidor, eu acho que esse é o ponto, né? Uhum. Se for olhar do lado do cliente, colocar o cliente no centro da decisão, quanto mais informação esse cliente tiver, quanto mais preparado ele estiver, quanto mais dentro do produto, das condições, enfim, ele realmente conhecer, ele vai chegar mais preparado, a chance de converter é maior. Vai gerar menos lead, um lead mais propenso à conversão do que um lead que chegou e caiu do nada, topo de funil. E aí você começa a ver os modelos de anúncio, né? E a gente nos portais tem uma preocupação enorme, né? Tem o nosso LQS, que a gente fala que é o índice de qualidade do anúncio, né? Uhum. Que, obviamente, quanto maior a qualidade do anúncio, mais informação ele está passando para o cliente, vai gerar menos lead, talvez, mas vai gerar um cliente muito mais qualificado. E aí passa, por exemplo, isso é importante, endereço do imóvel. A questão com as imobiliárias todas, você publica o anúncio sem o endereço, ou com a rua, ou só com a região. O cliente, a gente já pesquisou muito isso, não quer mais isso. Né? Por mais incrível que pareça, fotos de qualidade, textos descritivos com qualidade. Texto descritivo de qualidade, por exemplo, a gente tem um filtro no portal que tem lá Aceita Pet. Hoje o mundo, é uma frase que eu adoro, que eu falo que os pets são os novos filhos e as plantas são os novos pets. Né? Então é pet para tudo quanto é lado. Uhum. Todos os prédios aceitam pet. A maioria deles, né? Sim. Só que poucos anúncios tem lá, aceitam pet. Por exemplo.
Na hora que ele filtra aceita pet, o anúncio dele vai aparecer. Por exemplo. Então, assim, eu não sei hoje, mas tinha uma época que a gente pesquisava que a segunda maior razão para uma pessoa adquirir um imóvel é a escola dos filhos. Quer dizer, o cara escolhia a escola dos filhos Na região. e depois ia ver onde ia morar. Não, eu quero que meu filho estude aqui ou ali, enfim. Poucos anúncios trazem esses pontos de interesse. Quer que sejam escolas, faculdades. Né? Então, assim, você precisa, e talvez a inteligência artificial ajude com isso, realmente você ter um anúncio com um descritivo de qualidade. Né? Hoje, por exemplo, indo todas nessas direções, né, de como a gente pode qualificar melhor e o lead chegar mais preparado. Uhum. Acho que 5 a 6% dos anúncios tem vídeos, estou falando do mercado secundário, né? Sim. Tem vídeos dos imóveis, né? E é interessante, né? Quando você vê o imóvel por vídeos do que só por fotos, né? Não, é mais que isso, porque a hora que você liga para alguém, ó, a gente está aqui em São Bernardo, né? Eu quero alugar um apartamento de 2 dormitórios, aqui perto do Paço Municipal, aqui perto do shopping, nós estamos aqui, né? Perto do shopping Metrópole, né? Isso. Pô, ele liga no imobiliário A, B ou C, ó, tenho 10 imóveis aqui perto da região, aqui do shopping Metrópole. Pô, bacana. Mande os vídeos, porque dos 10 eu vou separar 3, não quero visitar 10. A resposta, a maioria das vezes, é não tenho. Então, assim, precisa um pouco de... Por quê? Porque muitas vezes a imobiliária, você visitou bastante imobiliária, a gente estava falando aqui antes, né? Não tem Bastante. controle da carteira dela. Não. Então, ela não sabe exatamente o que está sendo ofertado, porque foi captado e está lá na carteira, né? Isso faz muita diferença. Por isso que eu prego sempre o corretor especialista, né? Então, na hora que o cara fala assim, não, eu sou corretor especialista em São Bernardo, aqui do centro de São Bernardo, sei tudo, conheço todos os prédios, todo mundo. Isso gera confiança. Voltando ao começo da conversa, né? Total. E pegando um gancho aqui a mais, né, Marcelo? Você falei de olhar os filtros na plataforma. Eu fui alugar um imóvel no Airbnb. E eu nunca tinha me preocupado com isso, mas eu perguntei pro dono, não tinha o filtro. Aceita pet? Preciso levar o cachorro. Não vai ver? Viu? Não, sem saber, hein? E aí, Sem outra saber. coisa, meu pai tá com um pouco de dificuldade. Eu perguntei, tem mobilidade? Ou seja, tem um banheiro acessível? Eu falei, cara, são coisas que a tecnologia ainda não, talvez não é um filtro. E aí, voltando para a pergunta, a imobiliária que consegue nutrir bem os anúncios com mais descritivos, o lead vai chegar mais qualificado, porque a pessoa já sabe que aceita, tem mobilidade, tem algo a mais. Por exemplo, academia. Quer dizer, assim, Academia próxima. ou no prédio. Ou no prédio. Quer dizer, e academia é outro item super importante que as pessoas procuram. Né? E aí também entra também o auxílio dos portais, aí fazendo a nossa propaganda aqui para os dados que a gente gera, né? de DataZap, enfim. Nós conseguimos, e talvez seja o único portal brasileiro que consegue fazer isso, justamente entender a oferta que está lá nos portais, são mais de 5 milhões de anúncios, né? E a demanda. Então, eu sei quem está procurando o quê para comprar ou para alugar a qualquer preço. Então, a gente consegue, obviamente não é o preço de fechamento, mas a gente consegue ter uma indicação, né, através dos nossos AVMs, quais são os preços corretos. Então, lá, tem vários algoritmos, lá, várias premissas que acabam ajudando a precificar corretamente o imóvel. Inclusive, vocês usam isso. Sim. Né? E aí, a hora que uma imobiliária, a gente tem a Remax lá como uma grande parceira nossa, por exemplo, consegue avaliar o inventário dela, né? Uhum. Verificando se a precificação está correta. Porque muitas vezes o lead não é qualificado porque a precificação está errada. Mais um ponto, né? Então, assim, vamos precificar certo o seu imóvel, a gente pode fornecer essa precificação de forma correta. Segundo, a demanda. Eu consigo saber que aqui em São Bernardo só estão procurando 2 dormitórios. Imobiliária, você está anunciando só 3 dormitórios, captando 3 dormitórios e precificando errado. Você não vai gerar lead. Entendeu? Os nossos dados estão dizendo que você tem que captar 2 dormitórios, anunciar 2 dormitórios nesse range de preço, para esse tipo de produto. Se você fizer essa lição de casa corretamente, Bem colocar feita. as fotos, você já está dando um passo enorme para que esse lead seja muito mais qualificado. Muito bom. Então, aí provavelmente você não precisaria perguntar. Porque, você falou, eu lembrei uma história. Uma vez eu falei com uma imobiliária, eu estava olhando os anúncios dela, locação. O que é importante em locação? O valor do aluguel, condomínio e IPTU. É fundamental. Uhum. Concorda, Wellington? Ponto. É o que Ponto. Normalmente é o primeiro ponto que o cara olha, né? Quanto que eu vou pagar? A imobiliária, por estratégia de gerar mais lead, não colocava preço de condomínio e IPTU, só o aluguel.
Então, a pergunta que eu fiz lá pro diretor da imobiliária era, pessoal, você acha que o cara que liga para você querendo saber o preço do condomínio é um lead? Ou ele só quer saber qual é o preço do condomínio? Então, indo na tua primeira pergunta, pô, o que é menos importante? Depende. Se ligar um monte de gente, porque você tem a informação correta, são leads quentes. Então, é bom a quantidade de lead. Agora, se o cara te liga só para saber o preço do condomínio, cara, é um cara que tem uma dúvida. 10 pessoas com dúvida. Aí você te perdeu tempo. Então, você perdeu tempo. Aí o corretor reclama que o lead é frio. Mas o lead é frio por quê? Porque começou errado, né? Começou errado. Acho que o processo ele começou errado. Você que está nos assistindo, né? Imobiliária, sendo corretor, né? Pega essas dicas, né? Acho que pega essas dicas porque elas são muito importantes para que você tenha bons leads, né? Qual que é a qualificação de lead ideal que você realmente quer, né? Qual que é o cliente que você quer? Talvez você esteja precificando o seu lead errado, né? Por quê? Porque você deixou de fornecer ali algumas informações na largada. Ligou um monte de gente, mas ligou lá 10 pessoas pra quê? 8 quiseram saber o preço do condomínio. Os 8 foram para visitação? Não, né? Nem isso. Não marcaram visita. Então, sempre tem essa questão, assim, eu acho que... E aí vai o lado da como que a tecnologia pode ajudar, nós aqui todos empresas de tecnologia, né? É justamente provendo informação, e esse é o caminho que os portais estão adotando, inclusive a gente, né? Prover informação para o corretor, para a imobiliária, para que eles passem informações para os seus clientes que muitas vezes eles não conseguiriam ter sozinhos, né? Esse tipo de informação, de demanda, de oferta, e outras coisas que a imobiliária precisa olhar, né? Tem sempre eu tenho sempre um exercício que eu faço, que é olhar a foto do WhatsApp, às vezes, dos corretores que a gente está tratando, né? Uhum. E a partir do momento que qualquer um que recebe uma ligação de alguém desconhecido, a primeira coisa que faz é olhar a foto, né? Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver quem é. Isso parece ideal, né? Parece básico isso, mas não é. Olha lá, tem até hoje, tem os corretores. Melhorou muito, tá? Mas assim, tem fotos dos corretores na balada, cachorro, bebê. E Eu sou traz, palmeirense, né? Logo do Palmeiras. Às vezes traz uma confiabilidade. Eu vejo o pessoal da Remax, assim, pô, A Remax, Remax, por exemplo. logo da empresa atrás, corretor bem isso. vestido. Você fala, pô, O WhatsApp Business. é profissional. É profissional. Acho que isso faz parte aí do... Que nem aquela conversa que a gente teve. A partir do momento que você fala, ó, nossos documentos só circulam em ambiente seguro. Pô, você tá olhando lá, tem lá o cadeado, tem não sei o quê, ou é um link seguro. Eu Você acho passa segurança para o cliente. Passa segurança, né? Imagina, muitas vezes é a primeira vez que ele vai comprar, talvez a única. Dadinha, só voltando um ponto que eu acho que uma coisa que eu percebi como cliente dos portais, que eu acho que melhorou. Não tem mais aquela duplicidade, triplicidade de anúncios. Eu percebi que melhorou. Você podia comentar sobre isso? E aqueles outros anúncios que pareciam phishing, né? Para mim, parece que diminuiu. Quando eu olho assim, fala... Sempre você move 1 milhão, aí tem um que é 750. Aí você fala, vou nesse. Mas as fotos são as mesmas. É uma percepção de consumidor agora, tá, Dadinha? Eu acho que melhorou bastante. A gente tem trabalhado... Legal você ter trazido isso, Herbert, assim... A gente tem trabalhado bastante na visão do consumidor. Uhum. Né? Que muitas vezes é difícil de defender, não, mas para o consumidor é melhor. Por que você não põe o endereço completo? Até outro dia eu estava numa imobiliária, a mesma coisa. Essa briga, põe endereço completo. Eu não vou pôr endereço completo, o cara rouba. Falei, gente, em frente... E foi até engraçado, porque era uma casa, né? Uhum. Em frente à imobiliária, tinha uma outra casa com placa de locação. Inclusive a placa da imobiliária que eu estava, que era do outro lado da rua. Aí eu olhei pro dono da imobiliária e falei assim, ó, olha quanta... É uma avenida. Olha quanta gente está passando aqui e tá vendo a tua placa. Todo mundo sabe que esse imóvel tá para alugar. Então, gente, é meio óbvio que você precisa... Obviamente tem as questões de segurança, de dar o andar, tem esses problemas. Mas dá para você ser muito mais preciso, né? Agora, um trabalho que a gente tinha, que muita gente me ligava até também, que era justamente anúncios duplicados. Né? Anúncios duplicados, vários anúncios duplicados com as mesmas fotos e com preços muito diferentes. E você fala, cara, o mesmo anunciante 10 vezes, isso, a experiência do usuário quebra, né? Então a gente resolveu isso, a gente chama de duplicação, quer dizer, hoje os anúncios aparecem agrupados, né? Quer dizer, ranqueados, né? De uma certa forma, porque melhora, né? Aí o usuário pode escolher para qual imobiliária ele quer ligar, né? Às vezes tem relação com alguma. Ou confiança, né? Ou confiança. Nos mercados mais avançados, existe até um leilão para ranqueamento disso, né? Mas tirou aquela primeira impressão, né? De ter um monte de anúncio duplicado. Com relação a phishing, também a gente tem uma política hoje bem formatada para justamente tirar os anúncios iscas, né? E anúncios iscas de diversos tipos, né?
Tem anúncio isca, tem até um caso lá de uma imobiliária. Outro dia me ligou lá o presidente de uma associação regional, falou, pô, mas tem um cara aqui anunciando casa de 1 milhão por 350 mil. Aí ligou uma cliente, olha só, ligou, e a hora que você foi buscar isso, 350 mil, queria vender crédito ou consórcio. Então nem era um anúncio. Totalmente. E aí, olha o problema que isso traz. Porque aí o cliente ligou para essa imobiliária, queria a casa de 350 mil, custa 1 milhão. E ficou brava com o cara da imobiliária. Falou, mas essa aqui está anunciando por 350. Então ficou parecendo que a imobiliária que anuncia no preço correto estava errada. Então você vê a extensão disso, né? Então a gente, de uma certa forma, isso é um debate contínuo, né? Para tirar em todo lugar, sempre tem as questões dos oportunistas, né? Mas a gente está muito atento a isso. Muito atento. Legal. Muito bom. E você ter percebido isso é ótimo. Obrigado pelo Foi uma feedback. coisa assim, de consumidor que veio aqui, porque agora a gente entrou nesse assunto de portal, eu falei, cara, como... E outra coisa também que a gente tá falando muito de IA, né? O que a gente está colocando também nos portais é essa busca mais coloquial, né? Sim. Né? Do imóvel, enfim, procurando oferecer para ele com mais facilidade os imóveis que estão no portal, porque tem muito anúncio, né? Mas que ele consiga, vamos dizer, se localizar e achar aquilo que ele precisa mais fácil. Mas aí, mais uma vez, a gente cai em conteúdo do anúncio. Quer dizer, obviamente, toda a inteligência artificial se baseia nos dados fornecidos, né? Se a imobiliária, né, não passa todos os dados, ou passa os dados com restrições, obviamente o ranqueamento dela, ou a achabilidade, vai se existe essa palavra, né? Uhum. Ela se reduz, né? E aí, você falou num ponto super importante agora, né? Até agora a gente falou de, enfim, de atendimento, de lead, e agora você tocou num ponto, IA, né? Tecnologia. O que a gente percebe hoje que, em tese, os leads eles são atendidos rápidos por uma questão de diversos robôs, né? A gente tem várias IAs aí no mercado, pode falar IA, robô, enfim, né? Que estão atendendo rápido, de certa forma. O mercado ele entendeu que ele precisa responder o lead rápido, mas a gente perdeu um pouco de conexão humana, não? Não, tem dois pontos. Eu acho que melhorou muito esse ponto. O atendimento por inteligência artificial. Tem aí diversas empresas trabalhando nisso, né? Principalmente na questão de atendimento fora do horário comercial. Certo. Né? Essa é uma dor grande. Que é uma dor grande. E aí a pessoa fica com algum atendimento, mesmo que de forma temporária, não humana, né? Acaba ficando sem atendimento e esse lead não perde. Mas eu tinha assim... Eu lembro na época de incorporadora, quando a gente começou a estudar esse assunto de atendimento fora do horário comercial, eu falei, vamos montar um grupo para atender fora do horário comercial. Eles não querem vender. Quando não tinha IA, eu só queria atender. Não, gente. Tem gente ligando. Tá boa. Não, você vai tocar o telefone. Alguém quer ficar aí? Não precisa ficar no escritório. Fica em casa, vai tocar o telefone e você atende. Então, e vendia. Assim, e vendia. E aí, de repente, uma hora todo mundo quer ter trabalho de madrugada, que já tem outro trabalho. Porque o mercado ele se autotransforma, né? Se você for olhar o horário de busca, às vezes a gente consegue mensurar. Quer dizer, tem o pessoal que procura no trabalho, e aí mas aí ele não pode... Ele está procurando, está eventualmente gerando lead, mas não pode atender. Né? E fora do horário comercial, vamos dizer assim, quando ele chega em casa, também muita gente liga de madrugada, liga toda hora, né? Liga de fora do Brasil. Enfim, então a IA veio a suprir esse resultado com escalabilidade, porque dá para estar todo mundo atendendo todos os lugares, não tem escalabilidade para isso, né? Sim. Mas, por outro lado, eu acho que sempre tem oportunidade, né? Você tá lá com um plantãozinho fora do horário comercial. Eu acho que essa parte, não só de atender fora do horário comercial, mas acho que com as redes sociais, acho que impulsionou muita gente a pensar em mudar de imóvel. Sabe? Antigamente, você só via um anúncio no jornal, simplesinho, sem foto. Coisa de 20 anos atrás. E hoje a gente é estimulado por anúncios de incorporadora, por anúncios de imobiliária. Corretor, né? Principalmente corretor autônomo. A gente estava falando aqui antes, a quantidade de corretor autônomo que tem surgido agora no mercado, né? Então, tem muito anúncio de corretor anunciando casas, né? Fazendo vídeos, bem... porque o corretor tem o cliente, né? E eu vejo cada vez mais o corretor autônomo, vamos dizer, criando um certo protagonismo muito maior, né?
É isso que eu tô tentando chegar, né, Dadian? Assim, até o perfil do anúncio tá mudando. Não é... Eu vejo os influencers nesse mercado entrando, trazendo os vídeos do imóvel, passando. Você fala, cara, como o mercado ele se reinventa também. Ele não tá... Ele depende da plataforma para gerar lead, mas ele também... Ele, corretor, tá virando um gerador de conteúdo para buscar ali o lead direto na plataforma dele. Como é que você vê essa interação de portais, os corretores que estão entrando, mostrando a sua marca própria? Como é que você vê essa inovação do mercado? Eu acho que no Conecta o pessoal também explora bastante isso, o tema das redes sociais. A gente tem estudado bastante, né? A gente vê todo mundo é impactado aí por vários corretores, ou TikTok, Facebook, cada um tentando imprimir a sua marca, né, de forma legítima e genuína, né? Eu até participei há um mês atrás, mais um mês e pouco atrás, no prêmio lá do Gustavo Rangel, né, que ele premiou diversos corretores, inclusive premiou o Conecta Imóvel como o melhor evento do ano. E eu fiquei surpreso de conhecer vários corretores influencers, né? E como que eles se posicionam no mercado, né? Eu acho isso bom. Né? Eu acho isso bom. Até porque se você quer ser voltando no começo da conversa, você falou o corretor especialista, né? Uhum. Sim. Né? Então, eu tenho um exemplo que eu adoro, tem um determinado corretor que eu gosto muito dele, ele é especialista lá de Itaquera, né? Fala, pô, então eu vou pôr a minha cara nas caixas de pizza da região. Cara, Funcionou? Funcionou pra caramba, todo mundo conhecia ele. Então, pede pizza, tá lá a cara dele, ele virou o corretor da região. E o corretor influencer, entre aspas, ele não é um cara preocupado só com a venda do imóvel. Ele é um cara que, de uma certa forma, defende a região. Defende no sentido... a região que ele mora. Então, ele... Especialista total. Ele é especialista total. Então, ele vai na academia. Tô na academia aqui. Tô no restaurante A, tô no restaurante B. Tô na escola de inglês. Sei lá, tá em diversos lugares. Ele quebra aquela barreira do contato do corretor ele frio, é o cara, né? então... E naturalmente, ele é reconhecido, né? E o fato do corretor ser reconhecido, aí voltando ao corretor influencer, né? Eu acho que não depende muito do tamanho da sua região, né? Quando a gente fala, puxa, o cara é o corretor de São Bernardo, talvez seja muito grande, né? Às vezes ele pode ser reconhecido num nicho tão pequeno. Eu tenho lá uma amiga minha que ela é corretora do beach tênis do clube. É um nicho bem pequeno, né? Sim. Só que lá ela é referência. Todo mundo quer procurando imóvel. É um monte de gente que circula no clube. Ela é especialista em imóveis perto do clube. Quando alguém quer... Então, assim, não é questão de tamanho da área de atuação, mas é questão da influência que a pessoa pode gerar no grupo no qual ela tem pertencimento, né? Porque também tem que ser legítimo, né? É igual aqui na nossa região, nós temos eu tenho uma corretora amiga, né? Foi colaboradora com a gente em outras instituições financeiras e tudo mais. E hoje ela tem a própria imobiliária dela, mas ela começou como corretora autônoma. Ela tem um alto nível de conhecimento e influência em imóveis de alto padrão, né? Da mesma forma, tem uma outra imobiliária que é muito próximo a um grande condomínio, um condomínio muito conhecido aqui na região, imóveis de alto padrão. Estou falando de 15, 20 milhões, né? Dependendo dos valores, dependendo do imóvel. E esta imobiliária, especificamente falando, é tipo a primeira em vendas dentro do condomínio. Porque ela tá fora do condomínio, para você ter uma ideia, mas ela tá a 300 metros da portaria, sabe? E ela é extremamente reconhecida na região. O nicho do Vou nicho. te contar uma história boa agora. Que aqui da região, então. Uhum. Na minha época de roça, de construir um empreendimento chamado Pátio Catalunha. Não sei se você conhece. Ali na Avenida Kennedy, em São Caetano. Pátio Catalunha, 7 torres, tal. Lançou 5, ficaram 2. Para lançar, lançou depois 2. Ficou pronto. Aquela dificuldade, já tem morando, o síndico não quer que corretor entre, não sei o quê, puta confusão. Bom, descobrimos que tinha uma corretora que morava no condomínio. Pronto. Vamos lá, calma. Então eu chamei a corretora, falamos, gente, você vai ser a nossa corretora aqui do condomínio. Mas o que eu vou fazer? Tá, pô, seguinte, condomínio grande, quantos aniversários tem aqui por final de semana? 3 aniversários, tem 3 salões de festa, 4 salões de festa, não lembro exatamente. Seguinte, nós vamos patrocinar o bolo de todo mundo que quiser, o bolo de aniversário. E a troca, vamos dizer assim, é você ter sua mesinha ali. Tá bom? Tá bom. O pessoal brincar, pô, por que você compra tanto bolo?
Tinha lá, fiz parceria com a padaria, bolo de sereia, bolo de futebol, bolo de princesa, bolo de... Cara, sei lá. Tudo quanto era bolo Tudo tinha. quanto é bolo, ia toda semana era 3, 4 bolos. Vendeu o apartamento inteiro, sei lá, com 50 bolos, 60 bolos. É um nicho. Então, assim, você tem que encontrar... E essa corretora era a corretora do empreendimento. Então, voltando ao influencer, eu sou um influencer. Não precisa ser só na internet. Porque tem uma coisa assim, você é influencer de quem? Porque tem uma coisa que eu acho importante, que hoje você não vai agradar todo mundo. Na hora que você está falando no nicho, cara, a de alto padrão, não adianta ela querer trabalhar, porque ela não é reconhecida. A pessoa tem que ser reconhecida, né, como parte, né? Então, hoje você vai falar um nicho do nicho. Acho que é muito... Entra um contexto de como você é conhecido, a linguagem que você trabalha, quem você conecta, né? Ou seja, então é o nicho realmente. Então não adianta eu querer falar... Com todo mundo. Com todo mundo, né? Ou eu sou habituado a trabalhar num nicho de Minha Casa Minha Vida e da noite pro dia quero vender alto padrão, né? Você não tá dentro do nicho, né? Então é mais difícil você ter um tempo de transição até você realmente ser reconhecido, né? Até porque a venda é completamente diferente. Eu ficava assim, na época, quando você vai ver uma venda de alto padrão, uma venda Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, você vai com um diretor de venda, gerente de venda de Minha Casa Minha Vida, você entra na padaria e o cara fala, quanto você paga de aluguel? Ah, pago tanto, você é burro, pô, você pode comprar um imóvel. Vambora. É uma venda muito mais hard sell, né? Uhum. Pô, quanto você ganha? Provocativa e já... Né? Provocativo e fechamento. Fechamento. Então, assim, e tem perfis para cada um desse tipo de corretor ou de vendedor, né? Eu acho muito legal essa inovação do mercado, né? De como as coisas foram acontecendo nesse sentido. Mas só não basta, né? Porque aí volta aquele... Você acaba gerando leads, você acaba sendo um cara reconhecido, mas você precisa fazer o atendimento, né? E você acha que, olhando para performance hoje, assim, o mercado ele já toma decisões baseadas em dados ou ainda é muito em feeling ainda? Essa pergunta é difícil eu responder, né? Porque, assim, eu sou um cara que sempre defendo... Aliás, acabamos de lançar o anuário da TASAP desse ano, da versão online gratuita, Legal. para justamente ajudar as pessoas a tomarem decisões baseadas em dados. Legal. Eu acho que vem mudando, né? A gente tem lá, não só o DataZap, mas o Joimóvel agora, a gente fez uma nova parceria com a DataLand, na qual vocês são nossos clientes também, Sim. justamente para prover dados para o mercado. Eu vejo que isso está crescendo, tá? A aceitação de usar menos feeling e usar mais dados. Mas a hora que você fala no Brasil todo, enfim, a hora que você fala, enfim, no mercado como um todo, ainda falta muito para crescer, né? Mas a gente está lá. Então, Dadian, falar um dado legal aqui da The House, que a gente usou a API da DataZap e a gente vai fazer essa transição agora para a DataLand. E a gente colocou o valor de avaliação, que você comentou, o AVM, né, o valor automático da avaliação, para quem não conhece a sigla, na nossa jornada de cadastro de proposta da operação de home equity, que é crédito com garantia do imóvel. E a gente teve um salto expressivo de cadastros da proposta e, ao mesmo tempo, de aquela informação assimétrica com a avaliação do banco ou da fintech diminuiu bastante na nossa operação. Que o nosso principal ruído foi esse. A gente falou assim, cara, a gente precisa de dado, a gente precisa dar o dado na ponta. Se for para azeitar a operação, vamos azeitá-la do começo. Ou seja, vamos dar a informação de quanto vale esse imóvel logo no início, para não frustrar toda a cadeia da Dian, que vai entregar a documentação, que vai confiar no nosso trabalho, vai aguardar o processo de avaliação física, às vezes, do banco, e chegar na avaliação jurídica e falar, chegou no comitê aqui, mas a avaliação é muito baixa. Você fala, gente, por que a gente não fornece esse já dado no momento do cadastro da proposta? Então isso é fundamental. Esses dados estão disponíveis. Estão né? disponíveis. Mesmo assim, outro dia um Eles amigo meu existem. corretor foi fazer uma captação de um imóvel, de uma outra pessoa, por acaso, também conhecia. Por isso que eu soube a história. E quando chegou no imóvel, uma imobiliária falou um preço que era 30% acima do que o imóvel valia. E, obviamente, o morador, ele se sente feliz, né? Pô, Valorizado. Valorizado. Meu Né? imóvel vale 1 milhão. Aí o corretor tinha lá os nossos laudos do quanto vale. E falou, olha, eu vou entrar aqui é o laudo, contou a história toda e veio lá, o imóvel veio 30% abaixo. Vale isso, tá aqui, ó, tá precificado corretamente. E o cara já sabia que não valia 30% a mais. Mas às vezes ele precisava de um choque de realidade. Total. E aí ele falou pro corretor, falou assim, ó, você foi o único cara que veio aqui, mostrou por consistência quanto que o meu imóvel vale realmente.
Tô confiando em Não você. está dando mal, estou confiando em você. E acabou fazendo a venda. Então, assim, eu acho que a disponibilidade da informação está aí. Né? E muitas vezes essa informação, isso é importante, tem até de forma gratuita. Tá lá, né? Disponível para Tá ser disponível, consumida. né? E tem muita informação disponível aqui, até comentar pro pessoal. Eu sou assinante da Abrainc, eu acompanho as informações da Abrainc. Tem a BAC de consórcio, tem a BCIP de empréstimo e crédito de poupança. Eu acompanho também as informações da DataZap. Então, assim, a gente vai se munindo de informações para a gente se basear em todos, em um pouco mais de informação, trazer uma novidade a mais para o nosso mercado, tá antenado, né? Então, assim, a gente estava prevendo que 2026 seria um ano muito bom para crédito. 2025 a gente já tinha visto. Mas tudo que nos ajuda é estar conectado com quem está dando a informação, que ela é valiosa. E a imobiliária é o correspondente buscar isso também. Acho que isso é de forma gratuita. É o que você comentou, né, Dadian? Esse papel nosso também de ajudar a ampliar a comunicação da educação, né? A informação. Tem muita coisa assim Aí tem um ponto que eu já falei até antes aqui, que é o conhecimento da carteira, né? Sim. Se a imobiliária conhece a carteira dela com profundidade, ajuda muito, né? Tinha um dado que eu não sei contar, mas que a gente tinha pesquisado. 40% das pessoas que agendam visitas de locação, o corretor não vai. O próprio corretor não vai. Não vai. O corretor não vai? Não vai. Ah, eu achei que era o cliente. Eu achei que era o cliente que não ia. Assim, é um número bem alto. Salvo aqui um número que veio, não sei se ainda é válido, mas era um número bem alto que eu fiquei bem surpreso, sabe? Então, assim, porque não, é longe, a comissão é muito baixa, normalmente, de uma locação. Não, ele vai lá, você vê, não que o cliente não faça visitar, ele tem um 50 com o zelador, sei lá, uma coisa desse tipo. Alguém abre o imóvel lá e tá tudo certo. Pronto, mas... E quantas vezes as visitas vão no imóvel, né? E isso faz a diferença pro corretor. Vão no imóvel, em vez de subir no imóvel, desculpa, é a primeira vez que eu tô vindo aqui. Sabe? Ou não, sobe lá que eu já vou. Ele quer captar outro Com o zelador. outra unidade. Então, assim, tem o trabalho de conscientização, né? E aí, quem surfa a onda boa? O bom corretor. Aquele que vai na visita, que sobe, conhece o imóvel, que vai falar, você já viu o teu anúncio, aceita pet, o cachorrinho aqui. Tem mobilidade, tem academia, tem não sei o quê. Sabe falar que a taxa de juros está caindo. O condomínio aqui está em ordem. Então, eu acho que essa capacitação, isso... eu acho que a gente, lá no Grupo LX, tem uma preocupação enorme em treinamento, capacitação. O Conecta Imob é para isso, né? Conecta Imob é isso. Para poder tornar o mercado melhor. Né? E eu sou otimista. Né? É isso, né? E aí a gente Também. fala, a todo momento, né, Dadian, a gente fala assim, o mercado ele tá entrando numa transformação digital. Mas você acredita ainda que é transformação digital ou ainda tem um pouco de mentalidade ainda, sabe? Transformação digital, essa transformação digital tem vários graus, né? Quando você começa a pensar que pré-pandemia ninguém assinava contrato por DocuSign ou E hoje já se assina? ClickSign ou outras ferramentas, né, de assinatura eletrônica, e hoje é uma coisa que passou a ser normal, né? É uma transformação digital de alguma certa forma, né? Sim, total. Mas quando, por outro lado, você fala que poucos anúncios das imobiliárias têm vídeos, Ainda não... e aí você começa a pensar que esses vídeos podem ser formados pelas fotos que acabam virando vídeo, enfim, e essa tecnologia é gratuita, ou que você pode gerar um anúncio com muita descrição através de IA, né? Só que você precisa se debruçar no anúncio. Fala, deixa eu fazer o melhor anúncio imobiliário desse produto que está com a imobiliária A, B ou C. Eu vou fazer o melhor. Tenho certeza que esse melhor anúncio vai gerar mais lead e um lead muito mais qualificado. Então, assim, a transformação digital tá aí, gente. E é de graça. Não, vou fazer curso de marketing para poder... Como é que eu vou estar melhor nas redes sociais? O que eu preciso fazer para chamar atenção? Né? Como é que eu vou impulsionar meus anúncios? Tá tudo de graça aí. Não precisa estudar. Tá no celular, né? E eu tenho percebido também um movimento que tem chegado bastante clientes corretores da DIA, que querem se aprofundar em crédito também. E crédito é um papel fundamental para o fechamento da venda. E é muito bom eles entendendo como estão as taxas dos bancos, como é que está a taxa Selic, ter esse know-how, esse repertório mínimo também, né, Dadian, para poder estar contextualizando, porque a venda é emocional, né? Só que existe um lado financeiro na venda. E o corretor ou a imobiliária que consegue também colocar o cliente no chão
e explicar para ele a parte do racional, se ele está fazendo uma boa transação, porque às vezes é o maior investimento da vida dele, ele vai dar todo o valor da entrada que ele tem de reserva. Então, como é que você vê esse papel dos corretores cada vez mais se aprofundando nesse tema de crédito, assim, Dadian? Assim, primeiro, nós falamos que tem cada vez mais corretor autônomo, né? Naturalmente, tem níveis de conhecimento diferentes entre esses corretores, né? Alguns são muito bons de venda, mas têm menos conhecimento de crédito, por exemplo, e precisam ser acolhidos, né? E crédito é muito complexo. Operação é complexa, né? Envolve documento, envolve família, envolve livre renda, envolve poupanças anteriores. Eu acho que aquele que der, né, aquela empresa como vocês, né, que derem o melhor acolhimento para o corretor, entendendo essa fragilidade do sistema, né, ele vai sair na frente. Né? Então, todo tipo de programa, tipo esse ou outros que vocês fizerem com mais vamos dizer, especialidade em crédito, né, vai ajudar o corretor. Porque a hora que ele... Que não é fácil, gente. Não é. Tipo, ter uma hotline, vocês estão pensando na coisa assim né, ou uma a IA do crédito. Sei lá, estou pensando que você pode tirar as dúvidas. Porque o corretor... Se você conseguir fidelizar esse corretor de alguma forma durante esse processo todo, ele vai pôr na cabeça, para tudo que eu preciso de crédito, eu vou lá na IA do crédito, da The House. Nossa, uma ideia... Por exemplo. A gente tem algumas IAs aqui, né, que ele pode consumir Não, mas dentro assim, da plataforma. marketizar isso. Sim. Exato, Tá total. com dúvida? Liga lá. Ou fale lá, nível 1 é IA, nível 2 é alguém que vai te atender, vai te explicar. Quero simular agora com a taxa real do cliente. Isso. Entendeu? É possível. Tem bastante coisa, assim. Possível. Da mesma forma que a gente, vamos dizer, como portal, né, como os nossos portais, a gente quer ser o hub onde as pessoas vão quando querem buscar imóvel, né, ou veículos, ou outros dentro do portal LX, que é um portal horizontal. E para isso você precisa ter informação. Né? Então, assim, quero saber qual que é a taxa de juros, qual que é isso, qual que é aquilo, então eu quero ir lá no portal. Tá vendo um carro, uma casa, saber o quanto você vai pagar na parcela ali é interessante. E ter serviços, vamos dizer, correlatos, que a gente fala das adjacências, né? Ou VAS, né? Serviços agregados, né? Que possam ajudar ele. Não, agora eu preciso de um financiamento. Então, tá pro lado do marketplace. Enfim, cada um tem o seu... Disputa seu espaço por essa atenção, mas nem sempre é uma atenção imediata, né? Uhum. Se quem conseguir falar, eu vou ter essa informação nesse lugar e toda hora que eu entrar, eu vou ter a informação que eu quero, eu vou seguir com eles, né? Igual restaurante também, né? Tem um monte de restaurante, por qual que você vai? Você vai daquele que você lembra. Você tá na cabeça do corretor. Pô, a The House tá sempre me Tá atendendo. me servindo bem. Tá lá, ligo lá pro The House, o IA do The House atende, eu vou continuar com os caras. E assim, sou atendido bem, consigo concluir Faço minhas com velocidade, vendas. né? Faço com velocidade. Meu cliente é bem atendido. Não preciso transacionar documentos pelo WhatsApp, porque o cliente pode acessar o repositório e fazer o envio dos documentos, trazendo uma segurança para a operação. Quer dizer, tô pensando um negócio agora, assim como na minha veia marqueteira, né? Quer dizer, Bom, lá, sabe? Grava. Não, essa história de não transacionar documento por WhatsApp. Pô, isso tá no teu site, por exemplo? Sim. Tá grande? Não tá grande é de não transacionar no WhatsApp, mas é uma dica legal. A gente tá fazendo a informação do gestor, mas a gente não tá falando, olha, então, aqui... Para de transacionar pelo WhatsApp. Aqui a gente não... Aqui, The House, não aceitamos documentos pelo WhatsApp, ou não transacionamos pelo WhatsApp, transacionamos tudo, ou com segurança. Positivamente, transacionamos tudo em ambiente seguro, não circula por WhatsApp. Mas assim, com destaque, eu acho que isso tem um impacto enorme. Visibilidade para todo mundo, para ele, para imobiliário e para o impacto gigante. Para o vendedor também. Porque o vendedor, porque olha só, uma mensagem, pensando agora, né? Uma mensagem. Essa mensagem, o corretor vai falar para o cliente, tô com eles. Porque o cliente vai falar, não, vamos fazer com assessoria A, B ou C. Pô, mas olha aqui, isso aqui é assim. Vai vender isso para você. Que é uma coisa que você tem. Você ajuda o próprio corretor a vender. Você já tem isso. Né? Talvez não esteja valorizado da forma que deveria. A percepção de valor disso aí. Muito legal. E a gente deu tanta importância, e até culminou agora aqui de falar. A gente fez uma campanha interna para os nossos parceiros da Dia, do dia 1 de abril até dia 30 de maio. Todos eles que utilizarem da plataforma do gestor de documentos e anexar os 10 ou 11 documentos mínimos para fazer a transação, a gente está dando um voucher de R$50 para os parceiros, independente se isso vai virar contrato ou não.
E é exatamente assim, é um estímulo que a gente está fazendo justamente para as pessoas, assim, gente, vamos nos educar em conjunto, né? Vamos utilizar as plataformas como um meio seguro de transacionar e também trazendo a transparência de entendimento do que está faltando ou do que está pendente. Então, porque você tem algo organizado, né? Igual um checklist ali do manualzinho básico, você, como imobiliário ou corretor, você se organiza melhor e você prevê possíveis documentos a mais que vão acontecer, né? Então, a gente está levando muito a sério essa parte aqui, não estava nem na pauta a gente comentar, mas a gente que gosta Essa é a do crédito ideia. imobiliário e do setor, né? A gente... Tem outro ponto também que eu não sei como vocês reagem com relação a isso, mas muitas vezes a resposta do financiamento é o sim ou não, né? Isso para o cliente é muito ruim, o sim ou não. Entre o sim ou não tem provar crédito a menor, tem entender qual é a restrição do cliente, enfim, tem esse jogo, né? Sim. Total. Né? Total. E eu vi muitas vezes assim ao longo da vida, o cliente, esse aqui não consegue. Mas não consegue por quê? Mas quanto ele conseguiria? Ele pediu 300, consegue 200. Então responde que ele consegue 200. Né? Ou responde que ele não vai conseguir nesse banco, precisa ter restrição A ou B, precisa resolver esse problema. Até colocando para você que está nos assistindo agora, a The House é a patrocinadora oficial do nosso House Talks, né? Então, a The House é uma plataforma onde você pode trabalhar com seus clientes que buscam os produtos de crédito imobiliário ou CGI no seu dia a dia e ter na ponta uma plataforma que, de fato, atende, trazendo um diferencial, né? Onde entrega basicamente boa parte do que o Dadian trouxe aqui para gente, né? Essa transparência, colocar o cliente na jornada, fazer ele entender esse caso, não aprovou, por que não aprovou, né? Se aprovou a menor, por que aprovou a menor e quais são as possibilidades. Então, siga as nossas redes, né? Acompanhe aqui para que você acompanhe os nossos conteúdos, mas acompanhe também a The House, que é a patrocinadora oficial desse House Talks. Fica o isso. convite. Marcelo, a gente está chegando quase ao final, a gente vai para a penúltima pergunta também aqui, que é, se você pudesse corrigir uma única distorção do mercado imobiliário, qual seria? A gente falou um pouquinho assim, né? Que é sempre tomar decisão baseada em dados. Acho que essa não é justamente uma distorção, mas acho que o Wellington comentou, né? O feeling ainda conta muito, né? E o feeling sempre é olhar pelo retrovisor, né? E se você for olhar... e hoje tem muita informação, né? Então, eu acho que esse meio que a gente vive hoje, né? Esse nosso novo mundo de informação de dados, na verdade, não chega a ser uma distorção, como eu falei, né? Mas chega a ser um mindset diferente, né? Você falou um pouquinho de mentalidade antes, né? Exato. Então, assim, se você tem um mindset de falar, eu vou tomar uma decisão, mas o que os dados falam sobre isso, né? O Grupo LX sempre toma decisão baseada em dados. E com isso você acaba tirando da conversa certas emoções que às vezes não devem estar, né? E voltando, né? Até a conversa da compra do imóvel, que é muito emocional, né? Muitas vezes você consegue ajustar seu cliente, seu corretor, com base em dados, a fechar o negócio, né? Sem dúvida. Acho que dados, na hora da venda ali, se você mostra o quanto que o cara vai pagar certinho, você consegue trazer o plano, você já fechou a parte emocional, que é conquistou a esposa e a família. Isso, quanto valorizou o imóvel, quanto vai valorizar, né? E o lado... Agora eu lembrei de outra história também, boa. Conta. E o lado emocional sempre conta muito, né? Tem um corretor até aqui do ABC, o falecido, infelizmente, o Anderson Trinca, não sei se vocês conheceram. Não ouvi falar. Faleceu uns anos atrás, grande amigo. E uma vez ele falou para mim, pô, não sei o quê, como é que faz? Pô, eu faço a conexão com o cliente, né? Ele vai entrar no plantão, se eu olho que tem um decorado lá, isso é de venda e lançamento, tem um decorado lá, tem um quarto de menina, né? Eu vejo a menina entrando no quarto, então criança entra, sempre vai brincar lá com as coisas e tal, então um brinquedo e tal, tira foto, manda pro cliente, faço desenho uma tiarinha de unicórnio, faço um negócio disso, adorei que vocês vieram aqui, manda pro pai. Cara, já ligou a conexão, ele é o corretor. Então, às vezes, talvez a distorção seja que, muitas vezes, é na simplicidade que estão as coisas. Né? Olhar coisas simples. Quanto custava pro Anderson tirar foto do celular dele, 0, tirar foto da família, da criança brincando, fazer uma brincadeira lá na edição e mandar pro pai? Custa 0, isso, gente. 0. Mas assim, tem que ter uma mindset diferente. Falar, isso eu vou conseguir engajar o pai da menina, ele só vai me procurar.
Enquanto esse exemplo, tem milhares de exemplos. Sim. Então, às vezes, talvez as soluções, elas não são complexas. São soluções simples. Mas você tem que ter uma mentalidade de falar, eu vou sentar e vou pensar em tudo que eu posso fazer De simples, de simples e barato que vai fazer diferença. que vai fazer a diferença. E tem muita coisa simples e barata. Sim. Então, talvez a distorção seja um pouco isso. A gente falou sobre como melhorar os anúncios. Tá lá na IA. Pô, vou pegar aqui. Eu tenho 200 anúncios na minha carteira. Eu vou fazer os 200 melhores anúncios possíveis. Precisa ter tempo. Né? Precisa usar as ferramentas, que são gratuitas na maior parte das vezes. E vou fazer um super anúncio. Todo mundo vai entender. O Google vai entender que meu anúncio tem mais informação. Os portais vão entender que meu anúncio tem mais informação. E o cliente também vai entender que o meu anúncio tem mais informação. Ele vai no seu anúncio. E se ele vier na minha imobiliária ou for visitar comigo, eu vou pensar em algo diferente, igual esse corretor já pensou. Tem muita coisa, gente. Que eu vou conectar, como é que eu vou conectar ainda mais com o meu cliente, né? Sabe aquela história do o básico bem feito vende muito? Mas você tem essa linha. É o básico impecável a gente tem. Eu tenho essa linha. Vou fazer o básico impecável. Né? Por quê? Por exemplo, a gente falou um pouquinho de atendimento por IA em horários não comerciais. Tudo bem, essa é a primeira parte. E a segunda? E aí, o que aconteceu com o teu cliente que atendido às 2h? O que aconteceu depois? Como é que você distribui isso, né? Toda vez que você usa SDR, eu acho que a SDR, que faz o pré-qualificação, o pré-atendimento antes, depois encaminha, eu acho muito bom. Mas muitas vezes eu percebo que o passo seguinte, atendemos. E aí, depois? Tem processo? Eu acho que talvez assim, acompanhar o processo do início ao fim seja importante, né? Em todos os seus momentos, né? Atender o cliente em todos os seus touch points, por exemplo. Né? E dado, né? É. Quantos leads caem? Você pega assim, a gente consegue nos portais entender o comportamento dos clientes, né? Se a gente vê um determinado, obviamente de forma anonimizada, né? Se a gente vê um determinado IP, ele procurou vários imóveis aqui em São Bernardo, na mesma faixa de preço, na mesma região. Pô, ele não é um corretor que está precisando, é um cliente. Por outro lado, você vê um outro IP, não, ele procura aqui em São Bernardo, procura São Caetano, procura Santo André, procura São Paulo. Na verdade, ele está colhendo informação para o seu próprio banco de dados, né? Uhum. Mas... e usar isso, né? E acreditar, né? Que empresas de crédito como vocês e portais como a gente podem realmente ajudar ao cliente tomar a decisão mais correta, ao corretor ter informações mais assertivas, as imobiliárias precificarem melhor os seus inventários. Sim. Né? Então, tem bastante coisa. Então, tem que acreditar nos dados. Isso. A imobiliária, ela precisa sair aí do 100% do papel, ela precisa estar no digital, ela precisa estar conectada no digital, ela precisa ter dados mínimos para tomadas de decisões, né? Eu acho que é um pouco sobre isso. E está no nosso core justamente isso. Prover informação que o corretor ou não conseguiria ou demoraria muito tempo para ter. Legal. Né? Então, é um dos nossos papéis. E a gente vai caminhando, Dadian, para a pergunta final, para a gente encerrar aqui o nosso papo, que foi muito Legal. bacana. Marcelo, se você tivesse que resumir uma frase no papel da geração de leads, no sucesso das imobiliárias em 2026, qual seria? O lead ele sempre vai existir, né? Então, assim, eu acho que as imobiliárias, elas têm que valorizar o lead de forma... Essa pergunta é difícil, mas estou pensando. Mas as imobiliárias têm que valorizar o lead quase de forma única. Como se fosse uma coisa escassa. A gente falou um pouco sobre escassez e abundância. Uhum. Porque se o cliente... E aí vem um caminho, né? O cliente, muitas vezes, é o primeiro imóvel que ele está comprando. Ele tem uma ansiedade enorme quando ele gera um lead. Então, imagina, ele conhece pouco da compra do imóvel, conhece quase nada de crédito. Né? E gerar um lead para você, ele é importante. Sim. Entendeu? E se fosse esse, olha o lead como alguma coisa importante, não como uma coisa descartável que o próximo vai ser melhor. O lead é igual cliente, então a gente tem que literalmente olhar para ele não como só um número, né? E tentar fazer essa conexão que a gente falou aqui durante todo o podcast, né? A gente vai e volta para a conexão humana, o rapport, para o atendimento, para algo a mais do básico bem feito. E tem uma coisa também que eu gosto de falar, assim, por que às vezes a gente vende alguma coisa, no caso de imóveis, né? Diferente da forma que a gente compra. Né? Quando a gente quer comprar alguma coisa,
Você vai no YouTube, vê as coisas, vê informação, liga para um, liga para outro. Quer dizer, você se baseia para comprar uma coisa. Só que quando você vende, você acha que o seu cliente que está comprando, na verdade tem um comportamento diferente, ele tem um comportamento igual. Então ele precisa da informação. Sim. Muito bom. É isso. Muito Muito bom, bom. Marcelo. Valeu, Muito gente, obrigado obrigado. por compartilhar a visão com a gente. Esse episódio foi sensacional. Foi um prazer imenso da The House aqui. Muito Participar bom. desse Muito bom House estar aqui, Talk. conhecer vocês. Prazerzaço. Prazer. Te reencontrar e te conhecer o Wellington. É isso aí. E você que nos assistiu, né? Aquele recadinho de sempre, né? Poxa, clica aqui em seguir, acompanha, né? Olha as notificações. Toda semana a gente está trazendo pessoas aqui que são do mercado, que conhecem do mercado imobiliário, né? Assim, como um todo, né? Então, o Dadian que esteve aqui com a gente tem uma vasta experiência com incorporadoras, né? Com geração de leads. Olha o quanto que a gente falou aqui de detalhes para que realmente uma venda aconteça. Então, é a provocação que fica, né? Você no está fundo- preparado para isso? E no fundo, né, Wellington, assim, eu venho aqui e eu aprendo também. É isso. Sabe? Então, assim, qualquer conversa que você tenha, que você se disponibiliza, tá? 45, uma hora ouvindo um papo, talvez você seja um especialista, mas se vier um insight, já valeu a conversa. Então, você tem que estar predisposto, eu acho que tem que estar aberto a aprender. Então, É isso. eu venho aqui, a gente fala um pouco do que sabe, aprende um pouco também. Aprende, a gente Sai esse melhor, esse sai, processo e de to- e todo mundo sai melhor do que entrou. Acho que isso que é importante. importante. E aí acaba ajudando esse papel nosso de educação. A gente é apaixonado pelo setor imobiliário, eu sinto isso de nós três aqui. É. E ao mesmo tempo a gente damos um pouco do nosso tempo para a gente cavucar e trazer algumas coisas que fala, olha, vamos olhar para isso, né? E poder ampliar essa mensagem para todos que vão nos assistir. Acho que isso é fundamental. Esse papel educacional nosso, porque a gente está aqui se esforçando para entregar um conteúdo de valor isso. para as pessoas, né, Dadian? Muito legal. Obrigado pelo isso. convite. Muito obrigado, gente. Volta aí com a gente, com a LX. Vou trazer uma mensagem. Espero todos no Conecta. Tem um convite 21, aqui. 21, 22 de outubro. Estaremos Conecta lá. lá no Expo, aqui na Expo Imigrantes, né? O Conecta tá incrível. O ano passado a gente foi, tá É presente. uma oportunidade incrível esse enorme evento. de aprender. Feito para você, né? Corretor, todo o ecossistema imobiliário, né? Todo ecossistema. Corretor, imobiliário, incorporadora, corretor autônomo, assessorias de crédito. Se você não foi ainda, você precisa ir no Conecta. É isso. A gente vai estar lá, então, Dadian. Espero vocês lá. Vou abraço. trazer a mensagem de encerramento aqui. Por favor. Tá ok? Então, esse episódio ele trouxe uma mensagem pra gente muito clara. O problema não é a falta de oportunidade, é a falta de execução. O House Talks ele existe justamente para isso, para trazer mais clareza, maturidade e visão para quem realmente quer crescer no mercado imobiliário. Né? E é aquela, né? Se esse episódio fez algum sentido para você, se inscreve no canal, acompanhe os próximos. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, gente.